Tem coisas na vida que você ou faz hoje ou nunca mais vai fazer amanhã. Quinta lição que nós aprendemos com Maria. Ela fez somente para agradar o Senhor Jesus. Está em João 12 que ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E eu pergunto a você, o que significa isso para a cultura brasileira? Nada, nada. Só um ato de humildade. Mas para a cultura judaica isso era um escândalo. Uma mulher não podia soltar os cabelos em público. Então note você uma coisa, era a mesma coisa que deixar a sua reputação nebulosa, em dúvida. Mas o ponto aqui é o seguinte, quando você ama Jesus, quando seu coração está transbordando de amor por Jesus, de gratidão a Jesus, você acaba rompendo alguns paradigmas e quebrando alguns protocolos. Você não consegue ficar muito engessadinho demais. Sabe por quê? Porque nesse momento você não tem nenhuma preocupação em agradar o fulano, o beltrano, o ciclano, o que esse vai falar, o que aquele outro vai falar, o que aquele outro ainda vai falar. Ele só tem um vetor que governa a sua vida, é agradar a Jesus. Às vezes na igreja, irmão, você tem que agradar muita gente. Agradar muita gente. Ai de você, se agradar o fulano, se desagradar o ciclano, aí complica tudo. Até no culto a gente fica com medo. Se você tiver uma expressão espontânea, de no momento de louvor levantar a sua mão, não, se você levantar a mão, outra virou um pentecostal. Se você chorar, virou um piega, sentimentalista. E aí você fica com medo. Você está mais preocupado com o que a pessoa vai pensar e falar de você do que agradar a Jesus. Meu irmão, em nome de Jesus, eu não estou dizendo que se você é crente, você pode ficar desagradando todo mundo aí para fora, não. Não estou falando isso. O que eu estou falando é que o que deve governar sua vida é agradar unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Sexta lição que nós aprendemos com Maria. Maria fez a pessoa certa. Olha comigo versos 6 e 7. Os pobres sempre os tens convosco. A mim nem sempre me tendes, deixai-a, por que molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Eu acho isso maravilhoso, porque você pode fazer a seguinte pergunta, eu não estou entendendo Jesus aqui, como é que é esse negócio? Jesus está dizendo que a agenda dos pobres não é urgente? Jesus está dizendo aqui que os pobres podem esperar? Jesus está dizendo aqui que os pobres podem ser deixados para depois? É isso que ele está ensinando aqui? E a resposta é um sonoro não. Porque no dia do juízo, você e eu vamos ser julgados pela maneira como nós lidamos com os pobres. Está lá em Mateus 25, 31 a 46. No dia do julgamento final, ele vai dizer para as pessoas que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o que é que essas pessoas fizeram? Fizeram nada, só deixaram de fazer. E todos os pecados alistados ali são pecados de omissão, e omissão com os pobres, com os doentes, com os presos, com os forasteiros. Agora, é muito importante você entender uma coisa, porque não entender esse texto, surgiu aqui na América Latina uma falsa teologia chamada de teologia da libertação. E eu não sei quantos conheceram aqui, só os de cabeça branca certamente, pessoalmente, Aníbal Pereira Reis, um ex-padre, convertido a Cristo, tornou-se pastor batista, um dos maiores apologistas que o Brasil já viu. E ele escreveu 2 livros maçudos, seguindo a seguinte orientação: teologia da libertação não é nem teologia, nem libertação. E os teólogos da libertação também não são teólogos, são teologastros liberticidas. E é preciso deixar claro que ninguém vai para o céu porque ajuda pobre. Ninguém entra no céu porque dá pão para o faminto. Ninguém entra no reino de Deus porque ajuda o necessitado. Socorrer os pobres não é a causa da salvação, é a consequência da salvação. Você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque foi salvo pela graça. Quem move você rumo à compaixão é Jesus Cristo.
que você foi alcançado pela graça, você quer dar graças a Deus por essa salvação gratuita, e aí então você é generoso, e você abençoa as pessoas que estão à sua volta. Por isso Maria fez a pessoa certa. Penúltima lição, 7º lugar, Maria fez no tempo certo. Olha o verso 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Agora, deixa eu pegar um gancho aqui para esclarecer isso para vocês. Lá em Lucas, capítulo 8, vocês se lembram que algumas mulheres passaram a sustentar o ministério de Jesus financeiramente? Lembram disso? Mulheres que foram curadas, mulheres que foram libertas e muitas outras. Agora, eu não sei se você já parou para perceber o contexto. Logo anteriormente, há um momento que Jesus disse que ele iria ser entregue nas mãos dos homens para ser morto, para ser crucificado, para ressuscitar ao 3º dia. Essas mulheres estão lá escutando isso. E é logo depois que Jesus vai fazer uma grande campanha itinerante pela Galiléia e pela Pérea. Para você ter uma ideia, tinha 214 cidades na Galiléia com mais de 15 mil habitantes. Então era muita agenda mesmo. Agora pense comigo que era Jesus, 12 discípulos, mais essas muitas mulheres. Pensa comigo, não tinha hotel, não tinha pensão, não tinha hospedaria tão fácil. Olha a logística disso, para comer, para beber, para vestir, para hospedar. E essas mulheres estão bancando o ministério de Jesus, financeiramente. Quando Jesus vai para Jerusalém, para Páscoa, sabendo elas, e Jesus já tinha falado isso, que ele iria para ser preso, para ser entregue nas mãos dos homens, para ser morto, essas mulheres sobem com ele. Quando Jesus está lá no Calvário, os apóstolos fogem, só João está lá em cima, essas mulheres estão lá. Quando Jesus morre e é sepultado, preste atenção no que eu vou dizer agora, para vocês entenderem bem esse contexto. Que horas Jesus morreu? Pergunto a vocês. Que horas? Que horas? 3 horas da tarde, trocando em miúdos no nosso horário. 3 horas da tarde. Que horas ele foi sepultado? Necessariamente antes das 6, porque de 6 começava o sábado. Agora preste atenção. É necessário. Morreu. 3 horas. 3 horas durou 3 horas. Então, tem que tomar uma decisão. Alguém tem que ir a Pilatos. Mas quem é esse alguém? Não, se for qualquer pessoa não vai resolver. Então vamos escolher aqui o José de Arimateia, porque ele era um discípulo anônimo. Tem um texto que diz que ele era senador, ele era um membro do Sinédrio, era um camarada que tinha uma posição alta da sociedade. Lá ele vai ter livre entrada no palácio, vai conseguir falar com o governador. Ele tem que sair do local, ele tem que ir lá no Pilatos, ele tem que pedir permissão, o Pilatos tem que resolver dar permissão, tem que escrever a permissão, tem que voltar com a permissão, agora tira o corpo, agora limpa o corpo, agora corre no mercado, agora compra lençol, agora compra as pressas, o perfume e enrola o corpo, agora tem que descer da montanha, tem que levar para a sepultura. 3 horas é o quê? Muito pouco, gente. Muito pouco tempo para tudo isso. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Essas mulheres, não eram outras, não. Essas mulheres que estavam lá em cima descem, não consta que nenhum apóstolo desceu para o sepultamento. Essas mulheres viram onde e como Jesus foi sepultado. Repete essa frase comigo. Viram onde e como Jesus foi sepultado. Quando passou o sábado, o que essas mulheres fizeram? Correram no mercado, compraram o quê? Bálsamo, perfumes. Por quê, gente? Por quê? Por quê? Deixa eu fazer uma declaração aqui. Mulher, via de regra, não gosta de nada mal feito. Elas viram o quê? Onde e como. O serviço ficou muito atabalhoado, muito apressado. Elas pensavam, vamos fazer direito. Então voltaram lá na madrugada do primeiro dia da semana. Quando chega uma surpresa, a pedra está rolada. Outra surpresa, o túmulo está aberto. Outra surpresa,
Entraram, o túmulo está vazio. Outra surpresa. Quando estão saindo do túmulo, um anjo sentado em cima da pedra e perguntando assim para ela: o que você vai fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Agora, essas mulheres fizeram tanta coisa para Jesus, não fizeram uma coisa. Não fizeram o que Maria fez, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Sabe o que o anjo está dizendo para elas? Agora eu não preciso mais disso. Agora não adianta mais. Agora vocês não têm chance mais. Agora vocês perderam a grande oportunidade. Não dá mais. Então, qual a lição que você e eu aprendemos? Tem coisas na vida que você ou faz hoje ou nunca mais vai fazer amanhã. Tem coisas na vida que você ou faz hoje ou nunca mais vai fazer amanhã.